Professor Rui, estamos aqui para a nossa 8ª aula do curso de cálculo. Na aula passada, nós vimos a definição de derivada e vimos as derivadas das principais funções elementares. Eu mostrei uma função constante, funções polinomiais, mostrei as funções logaritmo exponencial e as funções seno e cosseno. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer derivadas, aprender operações com derivadas, tá? Então, nós vamos olhar agora não só para as funções elementares, mas com produto, quociente, subtração e multiplicação por uma constante dessas funções. Então, agora, além de saber derivar as próprias funções, vou aprender a fazer a derivada de operações com funções desse tipo. Vale a pena lembrar que na aula de hoje nós ainda não aprenderemos a fazer as derivadas de funções compostas. As derivadas de funções compostas nós só vamos aprender na próxima aula, tá? Então, para hoje, nós vamos aprender a fazer derivadas que são produtos de funções elementares, ou subtrações, ou multiplicações, ou divisões, tá? Então, para isso, nós vamos começar apresentando a proposição que demonstra que quais propriedades valem as derivadas, tá? Então, nós vamos demonstrar essas propriedades operatórias, não todas aqui, mas eu fiz todas no material, então você pode ler lá, caso você não entenda. Então, usando as definições de derivada, nós vamos usar aquela definição que é a derivada de x, a derivada da função no ponto x é o limite, quando h vai para zero, do f de x menos o x mais h menos o f de x, dividido por h. Essa é a definição de derivada que nós vamos usar. Na aula passada, a gente viu que podia ser assim e podia ser o cosseno de Newton de outro jeito, mas as duas, no final, eram a mesma coisa, tá? Hoje nós vamos usar essa daqui, porque ela é mais útil para a gente, tá? Então, nós vamos enunciar a seguinte proposição. Se nós temos f e g, duas funções deriváveis, tá? Que a gente consegue derivar. Então, essas funções aqui, f mais g, f vezes g, uma constante vezes f, e a subtração também são deriváveis. E para o caso em que g é diferente de zero, 1 sobre g e f sobre g também são diferenciáveis. E a gente tem a seguinte propriedade. Quais são? Primeiro, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Depois, que se você quiser fazer a derivada do produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Ou seja, f vezes g', f' g mais fg'. Tá? Uma constante por uma função, ao derivar, eu posso simplesmente tirar a constante fora. A diferença também tem uma regra igualzinha da soma. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. 1 sobre g, eu consigo derivar g ao quadrado no quociente e menos g' no numerador. Essa só vale quando g é diferente de zero, tá? Essa propriedade só vale quando g é diferente de zero. E, por fim, que a derivada do quociente é o quadrado do denominador, aparece no denominador da nova derivada, da função derivada, e em cima é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, nós temos essas regras, essas propriedades operatórias. Eu vou demonstrar algumas delas aqui na aula, mas para não ficar carregado e vocês não ficarem cansados, eu deixei feito no material, tá? Então, caso você ache que é um pouco difícil para aprender agora e queira tentar depois, vale a pena você pelo menos ler essas definições ou ler essas demonstrações, que elas auxiliam muito no entendimento do curso como um todo. Tá? Então, a primeira delas que eu vou demonstrar é a derivada da soma. Então, se você quer derivar f mais g, você quer fazer, na prática, esse limite. Tá? Então, fazer esse limite é a mesma coisa de olhar para esse limite. A gente pode quebrar. Quem é f mais g?
de x mais h é f de x mais h mais o g de x menos h, mais h, perdão. Então, esse quadrado em vermelho, a gente pode simplesmente quebrar. Eu posso vir e juntar o f de x mais h menos o f e juntar esse rapaz aqui com esse outro. Tem crime algum fazer isso. E o que é que isso me traz? Isso me traz dois limites separadamente. Um para f e um para g. Mas isso, gente, é a própria definição de derivada. A derivada em f e a derivada em g separadamente. Ou seja, essa derivada é nada mais, nada menos que somar essas duas. Logo, eu demonstro a propriedade que a soma das derivadas é a derivada da soma, ou vice-versa. Tá? Então, a derivada da soma não é tão difícil assim de entender, dá para entender com um pouco de calma e sutileza ao olhar. Então, o caso 2 é o caso do produto. Tá? Então, esse é um pouco mais sutil, mas a gente vai tentar entender. Então, a gente quer fazer a derivada do produto. Então, para fazer essa derivada do produto, eu vou olhar para esse limite. Tá? Então, essa função f vezes g, na prática, é quem? Essa função f vezes g é nada mais, nada menos que a f de x mais h vezes a g de x mais h. Tá? Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu tenho essa função f de x mais h vezes g de x mais h e tenho esse produto aqui, f de x, g de x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer acrescentar, somar e subtrair esses termos aí. Quais são esses termos? É menos o f de x vezes g de x mais h, mais o f de x vezes g de x mais h. Quando eu acrescento esses dois termos, gente, na prática eu não estou fazendo nada, estou somando zero, porque um anula o outro. Então eu olho para cá agora assim, ó. Vou olhar assim. Coube numa linha só. Tá? Eu acrescentei aqueles dois termos no numerador, tá? Nesse numerador aí. E aí, assim que eu acrescentei esses dois termos, eu consigo separar agora o meu limite em dois. Quais são esses dois? Esses aqui, ó. Esse e esse. E aí, se eu fizer o limite, de fato, o que é que eu ganho? Eu ganho esses dois, essas duas somas aqui, essas duas parcelas, que é exatamente o que eu queria mostrar. Tá? Então, nós temos uma outra propriedade operatória. Se eu quero o limite do produto, f vezes g, basta fazer a derivada do primeiro vezes o segundo e somar com a primeira vezes a derivada do segundo. Tá? Então, eu tenho como calcular a derivada do produto. Esse já foi um pouco mais difícil, porque eu tive que usar essa estratégia aqui de somar e subtrair um termo. Tá? Então, observe que é um pouco mais sutil. O fato 3, que é o da constante, esse é o mais fácil. Como é que a gente faz? A gente vai olhar para esse limite aqui. Mas esse limite, gente, é a mesma coisa de olhar para esse limite. Só estou tirando C de CF é a mesma coisa que C vezes F. Então, o C está em todos os membros, em todas as parcelas do numerador. Eu posso tirar ele, inclusive, para fora do limite, é uma propriedade de limite. Então, está aqui meu C e o que sobrou dentro é a derivada da função. Ou seja, isso aqui acontece de verdade. Você poderia pensar, professor, não quero fazer assim. Eu quero imaginar o seguinte, derivada de C vezes F, eu vou usar a propriedade anterior, que você acabou de demonstrar. Tá bom, é C' vezes F mais C vezes F'. Deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Pode, professor? Pode. Eu mostrei na aula passada que a derivada de uma função constante é zero.
Então, isso aqui é zero, porque o C' é zero. Então, acabou que eu cheguei no mesmo lugar. Outra forma de demonstrar, você só usaria a proposição anterior e a derivada da constante que eu fiz na aula passada. O pode também, não tem problema nenhum. Tá? A demonstração do quarto termo, esse que é fácil de demonstrar, porque a gente pode olhar, f menos g é quem? É f mais menos g. Ou seja, a derivada de uma soma. Então, eu vou derivar esse e somar com a derivada desse. Derivada de f, f'. Derivada de menos g' é menos g'. Eu posso tirar o menos 1 para fora, por causa da propriedade que eu acabei de demonstrar anteriormente. Tá? Então, essa propriedade é ótima. A soma e a subtração valem, é só quebrar. Tá? Eu não vou demonstrar aqui a propriedade 5 e 6, porque elas são muito carregadas e talvez nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, ela atrapalhava mais do que ajudava. Tá? Então, para não criar essa confusão na cabeça de vocês, eu não vou demonstrar na aula, mas ela está no texto. Caso vocês não entendam, eu posso tentar explicar na aula ao vivo com vocês, tá? Então, vamos dar continuidade. Para continuar, nós vamos fazer exemplos para fixar, tá? Porque o mais importante das derivadas daqui nesse momento não são as demonstrações, e sim conseguir aplicar esses exemplos. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai tentar fazer eles separadamente. Então, como é que a gente vai fazer a derivada dessa função aí? Se eu quero essa f' de x, eu vou derivar 3x elevado a 7 menos 5 cosseno de x. Essa derivada que eu quero. Então, eu vou fazer as derivadas separadamente e subtrair, tá? Então, derivada de x elevado a 7, a gente viu na aula passada. Polinômio, baixo expoente e subtrai um 1. Tem um 3 multiplicando? Eu posso tirar fora. Então, fica 3 vezes. Eu vou baixar agora o 7 subtraindo. É a regra da derivação do polinômio. X elevado a 7 menos 1. Por quê? Porque a derivada do polinômio x elevado a n, para quem não lembra, é nx a n menos 1. Eu baixo o expoente multiplicando e subtraio 1 do mesmo. Então, aqui fica menos 5 vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, só fazendo as operações básicas, 21x elevado a 6, menos com menos, mais 5 seno de x. Então, essa é a derivada da função. Olha que interessante, só usar a propriedade da soma e da constante. Você pode tirar de dentro e de fora. De dentro para fora. Essa derivada também não é difícil. Quem é o f' de x? É você fazer a derivada do ln de x mais 3 seno de x. Então, vou derivar separadamente cada um. Derivado do ln, 1 sobre x, mais derivado do seno, cosseno de x, o 3 eu tiro fora. Então, essa é a derivada dessa função. E agora não tem dificuldade. Aqui nós temos um produto. Se eu quiser encontrar f' de x, eu tenho que fazer a derivada de x ao quadrado mais ln de x. Para ficar mais didático, eu vou fazer assim. Então, eu quero fazer essa derivada toda. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a regra do produto. Eu vou derivar primeiro, repetir o segundo, mais permaneça o primeiro sem derivar agora e multiplico pela derivada do segundo. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Derivo o primeiro, permanece o segundo, permanece agora o primeiro, derivo o segundo. É exatamente a regra do produto, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa derivada? Vamos fazer agora cada derivada separadamente. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada do ln, 1 sobre x. Tudo isso tem que multiplicar por seno de x. Mais esse aqui só fica parado. E eu multiplico pela derivada do seno, que é o cosseno de x. Então, isso é a resposta. Ah, professor, mas eu queria fazer a distributiva e organizar melhor. Pode fazer, mas aí já é a derivada da função. A menos de propriedade de somas ou subtrações, essa é a resposta
está correto, tá? Então, observe que aqui eu usei a derivada do produto, aquela regrinha, que é a quarta, se eu não me engano, a terceira propriedade. Terceira ou segunda, não lembro agora. Essa aqui pede a derivada da tangente. E agora? Basta lembrarmos que a tangente é o seno de x sobre cosseno de x. Então, só para ficar fresco aqui na nossa cabeça, a derivada de um quociente é o denominador ao quadrado, deriva o primeiro vezes o segundo, menos deriva o segundo menos o primeiro. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Então, como é que eu faço? O cosseno ao quadrado, derivado do seno é o cosseno, e aí eu repito o segundo, menos derivada do seno, perdão, permanece o seno, e multiplica pela derivada do cosseno, que é menos o seno. Tá? Então, como eu já recordei, usei a fórmula, vou apagar aqui para criar um espaço. Então, o que é que dá em cima? Então, em cima fica cosseno ao quadrado de x, menos por menos dá mais seno ao quadrado de x, embaixo, cosseno ao quadrado de x. Esse numerador, gente, a gente conhece, é a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Embaixo, cosseno ao quadrado de x. 1 sobre o cosseno, para quem não lembra, é a secante. Então, como temos 1 sobre o cosseno ao quadrado, isso é a secante ao quadrado de x. Então, quem é a derivada da tangente? A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Olha que interessante. Tá? Então, nós usamos a regra do quociente. Tá? E agora eu pedi a derivada da secante. Caramba, derivada da secante. Quem é a secante? É 1 sobre o cosseno. Então, eu quero derivar 1 sobre o cosseno de x. A gente pode usar aquela fórmula que eu mostrei agora há pouco, acho que é a propriedade 5. Ou então, usar a que eu usei na questão anterior. Então, é o quadrado do denominador. Deriva o primeiro, que é 1, o numerador, que é 1. A derivada de 1 é 0. Repete o denominador, menos. Repete o numerador, derivado do denominador. Derivado do cosseno é menos o seno. Então, o que é que fica? Ficamos com seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mas isso a gente pode olhar assim, ó, é seno de x vezes sobre o cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Não fiz nada, só fiz um manuseio de operação. Só separei em duas frações. Esse rapazinho aqui a gente conhece, é a tangente de x vezes 1 sobre o cosseno é a própria secante de x. Então, quem é a derivada da secante? É a secante vezes a tangente de x, ou a tangente vezes a secante. Olha que interessante. Com isso, gente, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem tentar encontrar a derivada da cotangente, a derivada da cossecante, tá? Você pode usar essas mesmas ideias para tentar calcular elas, tá? Que são derivadas que você pode lembrar. E se você precisar algum dia, você pode usá-las sem ter que fazer essa conta de novo, tá? E eu botei um exemplo também de uma função racional, só para a gente fazer, usando também a regra da divisão. Tá? Então, quem é f', eu vou pegar o de baixo, elevar ao quadrado. Agora, eu vou derivar o primeiro, derivado do numerador, perdão, dá 3x mais 2, multiplico pelo denominador, menos, permaneço com o numerador agora sem derivar, e multiplico pela derivada do denominador.
14x mais 6. Eu simplesmente só usei isso aqui, gente, ó. Se eu fizer a derivada de um quociente, é o denominador ao quadrado, deriva o numerador vezes o denominador, menos, permanece com o numerador, derivada do denominador. Essa formulazinha que está é a última da nossa proposição. Tá? Então, de qualquer forma, as propriedades operatórias, elas nos ajudam bastante. Tá? Professor, eu tenho que desenvolver tudo? Se for conveniente, se o problema pedir que você simplifique, beleza. Se o problema não pedir, tá aí é a derivada, a menos de alguma simplificação algébrica. Tá? Isso já é a resposta para mim, por exemplo, eu considero isso como resposta. Outro exemplo, um pouco mais chato, como é que a gente faz? Então, agora nós já temos um pouco mais de prática. Vou pegar o denominador de cara, já vou elevar ao quadrado. Agora eu vou derivar o numerador. A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado, nós fizemos nesse instante. Secante ao quadrado de x. Vou multiplicar pelo denominador, sem derivar, né? Agora eu boto menos e faço o contrário. Eu permaneço com o numerador sem derivar e multiplico pela derivada agora do denominador. Derivada de x ao quadrado, 2x. Mais derivada de 2 elevado a x. É o próprio 2 elevado a x, só que vezes o ln de 2. Tá? Então, essa aí é a derivada dessa função. Olha como é trabalhoso, mas é só usar a regra. Tá? Uma pergunta que surgiria imediatamente, após pensar em fazer derivadas, agora que a gente sabe derivar de todo jeito, e eu sei derivar uma função, quando eu derivo ela, aparece uma outra função que, se eu tentasse, eu também conseguiria derivar. Porque são funções que eu sei derivar. Tá? E a pergunta surgiu naturalmente. É possível fazer derivadas das derivadas? Elas têm algum sentido, essas derivadas? Elas servem para alguma coisa? E a resposta é sim. É possível fazer essas derivadas e elas servem sim. A derivada de ordem 2 ela tem uma implicação geométrica que a gente vai entender na construção de gráficos, que a gente vai usar a derivada para construir gráfico de função. E as derivadas de ordem maior, elas servem no teorema de Taylor, e a gente vai ver isso em algum momento do curso de matemática, não sei se nessa disciplina ainda. Tá? Então, as derivadas de ordem superior, nós vamos usar duas notações diferentes, e aí fica a cargo do freguês. A primeira delas é usando essa linha. Tá? Quando eu botar f, duas linhas, eu estou querendo referenciar a segunda derivada. E se eu botasse assim, f duas linhas de x0, é a função derivada de ordem 2 aplicada num ponto x0. Tá? É isso que isso quer dizer. 3 linhas, a derivada de ordem 3. E o que seria essa derivada de ordem 3? Eu derivo uma vez, derivo a derivada, derivo a segunda derivada. Então, essa f2 linha é quem? É a derivada da derivada, tá? Que é a derivada de segunda ordem. Essa aqui é a derivada dessa derivada de segunda ordem. E assim eu poderia fazer indefinidamente. Só que observe que essa notação de linha não é muito legal. Se você for fazer a derivada de ordem 10, você ia ter que botar 10 linhas. Então, comumente, a gente usa entre parênteses um número. Tem gente que bota em algarismo romano, mas eu prefiro botar em números assim mesmo. Então, a derivada de ordem n eu represento assim. E é você derivar n vezes, tá? A função f de x. Existe outra notação também que é muito utilizada, que é a notação de Leibniz, tá? Que ele chama y da função a função f de x de y. Então, a notação dele é a seguinte, olha, dy dx é a derivada de y com respeito a x, já que x é a variável independente, tá? E eu estou derivando y para x. Se eu quiser a derivada de ordem 2, eu faço d2 y dx 2. Derivo duas vezes com respeito a x. Então, eu boto 2 para representar, que é a ordem da derivada aqui, e boto aqui também. No início, a gente pensa, não, mas para que eu estou botando esse expoente no 2 também? Quando vocês estiverem estudando cálculo
3, talvez, o cálculo 2, eu não lembro qual elemento contempla funções de várias variáveis, esse expoente no denominador, ele vai fazer total sentido, porque lá vão ter mais de uma variável. Então, essas variáveis, elas podem ser... Você pode derivar duas para uma e uma para outra. E aí, esses expoentes lá fazem muito mais sentido do que aqui. Por hora, a gente bota o expoente só para sincronizar, tá? Com a derivada D em cima tem um expoente, o X também embaixo tem o mesmo expoente. Observe que o expoente em cima fica no D e embaixo ele fica no X, tá? Então, essa é a ideia. Ah, professor, e nessa notação aí, como é que eu faço a notação da função aplicada num ponto? Ela tem uma notação um pouco mais elegante, mais carregada também, mais difícil de fazer, que é você fazer dy dx, puxa essa barra e diz que o x é igual a x0, por exemplo, para dizer que está aplicado em x0. Então, se você quiser saber a derivada da função y num ponto x igual a 2, você vem lá e diz x igual a 2, você está aplicando. Isso aqui é a mesma coisa de fazer isso, ó. Então, essa outra notação, que é a de Newton, é às vezes mais simples, mas ela às vezes deixa a desejar, porque ela não especifica bem como a notação de Leibniz. Mas para o cálculo 1 está ótimo essa notação de Newton, a gente vai usar ela porque ela é muito mais rápida, tá? Na próxima aula, nós vamos usar muito a de Leibniz, porque ela vai nos auxiliar na regra da cadeia, mas na aula de hoje, nós vamos usar mais essa notação de Newton. Então, eu posso fazer a mesma coisa para a derivada de ordem superior, tá? Que é para dizer que eu estou aplicando x igual a x0. Tá? Então, para encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer a derivada até a terceira ordem. Eu botei até a terceira ordem aí, mas se as contas ficarem grandes demais, a gente para. Tá? Então, vamos fazer a primeira ordem. Só somas. Tá? A derivada de elevado a x é a própria. Derivada de 7x ao cubo mais baixo 3 multiplicando. 3 vezes 7, x ao quadrado. Derivada do cosseno é menos o seno. Como tem um menos fora, mais o seno. Ou seja, é e elevado a x mais 21, x ao quadrado, mais seno de x. Quem seria a de segunda ordem? É só derivar a de primeira. Então, eu vou derivar essa aqui que eu sublinhei. Repito, e elevado a x, que é derivar ele mesmo, mais, agora, 42x, baixei o 2 multiplicando, subtrai 1 no expoente. Derivada do seno é o cosseno de x. Quem seria a de terceira ordem? Derivo essa aqui que eu vou sublinhar de verde. Então, ela é elevado a x mais 42 menos o seno de x. Derivada do cosseno é menos o seno. Observe que os polinômios, gente, eles vão sumindo à medida que eu derivo. A função exponencial, ela é imune à derivada. Você pode derivar ela quanto quiser, ela nunca vai sumir. E o cosseno e seno, eles ficam ciclando. Se eu derivar mais uma vez, eu volto para menos o cosseno, que foi a primeira que apareceu. Então, as derivadas têm algumas propriedades que dá para a gente ir olhando e analisando. Deixei um espaço que eu pensei que precisaria, mas não precisou. Outra função para a gente fazer as derivadas de ordem superior, observe que essa é um produto. Então, quem seria f'? Como é um produto, eu vou fazer a derivada do primeiro, 2x, conservar o segundo, mais conservo o primeiro, derivada do segundo. Derivada de e elevado a x é ele mesmo. Tá? Ou seja, essa é a minha primeira derivada. Se eu quiser fazer a segunda, agora eu tenho dois produtos. Eu tenho que fazer primeiro esse, depois eu tenho que fazer esse. Tá? Observe que o segundo, que é o sublinhado em azul claro, é a mesma função do primeiro, é a mesma função f. Então, ela eu já vou botar aqui, ó, é 2x e elevado a x mais x ao quadrado e elevado a x. A derivada desse sublinhado azul claro é a mesma derivada de f, porque ela é a própria f. Agora eu vou derivar essa que está sublinhada em vermelho. Vou derivar só o primeiro termo, derivada de 2x dá 2, repito e elevado a x, mais, repito 2x vezes e elevado a x.
Então, observe que nós temos agora essa expressão. Eu vou juntar aqui só para ficar mais fácil. Então, nós temos 2e elevado a x mais 4xe elevado a x mais x ao quadrado e elevado a x. De novo, eu vou sublinhar de azulzinho claro esse pedacinho aqui, ó, que é a mesma f. Aqui nós temos um outro produto e aqui nós temos uma função elementar puramente só. Então, vamos fazer f de 3 linhas. A última das derivadas eu já vou botar, ó. A de x ao quadrado e elevado a x eu já vou botar porque eu já sei quem é. É 2x e elevado a x, perdão, mais x ao quadrado e elevado a x. A derivada dessa daqui é 2e elevado a x. E a derivada dessa outra eu tenho que fazer produto. Derivada de 4x dá 4, repito e elevado a x, mais repito o 4x e derivo e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, essa daqui toda é a minha derivada de terceira ordem. Observe que você poderia juntar aí. Poderia juntar e ia ficar assim, ó. O f3' de x ia ficar assim. Com e elevado a x, temos 6. Temos 6x elevado a x. São 6? São 6. E temos x ao quadrado elevado a x. E se eu fosse continuar nessa brincadeira, eu faria muito mais derivadas, mas sempre usando a mesma regra de sempre. Então, essa parte do curso é bem interessante porque é álgebra. Você aprende a fazer a regra e é só replicar, tá? Então, eu peço que vocês pratiquem, porque é a prática que leva à perfeição, tá? Quanto mais você praticar, mais você vai ter destreza de fazer as derivadas, tá? Então, o que eu preparei para hoje é isso. E a gente fica aí aberto às dúvidas de vocês. Vão juntando, anotando todas as dúvidas para a gente tirar na nossa próxima aula, ao vivo. Um abraço a todos e até a